Olá, vamos agora para o tema 9. Ainda o tema 9, nós estamos criando uma base para a sustentação para a tomada de decisão. Qual sistema de tratamento de esgoto adotar, qual tecnologia empregar, por que tratar o esgoto e até quanto nós podemos tratar esse esgoto, pensando numa viabilidade técnica e econômica. E seguindo nesse embasamento, agora nós vamos trabalhar com autodepuração de corpos hídricos. O que seria a autodepuração dos corpos hídricos? Observem aqui o rio Tietê. Essa foto à esquerda é aquela tradicional foto do rio Tietê, ao cortar a cidade de São Paulo. Quem chega de avião, quem não é de São Paulo e chega aqui a São Paulo de avião, no aeroporto de Guarulhos, vai se deparar com esse rio, com essas características ao estar na marginal Tietê. É bastante feia, é uma qualidade horrível da água. Praticamente é um espelho com uma coloração preta, bastante escura. Essa é a qualidade do rio Tietê, ao cruzar a cidade de São Paulo. Porém, nessas duas fotos à direita, nós temos ali o rio Tietê, visto de uma ponte, próximo à sua foz. E nessa foto menor, um destaque, o rio Tietê também. Até em ambas essas fotos, eu coloquei uma pergunta: é realmente o rio Tietê? Não era esperado que esse rio Tietê, com essa característica horrível, chegaria até a foz? No entanto, isso não ocorreu. Por que isso se deu? Porque as características da água do rio Tietê na foz são ótimas, são muito boas. E o que se deu ao longo desse percurso? Será que foi somente diluição? Será que aquela água suja e feia do rio Tietê foi diluída com novos rios que foram sendo agregados ao rio Tietê e por isso melhorou a qualidade? Não. Houve essa diluição, mas também houve a autodepuração, que é isso que a gente vai trabalhar nesse tema da aula. O que é a autodepuração? A base dela está vinculada à questão da matéria orgânica, da biodegradabilidade da matéria orgânica. Ao longo dessa biodegradação, há o consumo de oxigênio, ou seja, há um fato extremamente interessante dessa biodegradação, que é transformar a matéria orgânica problemática em CO2 e água, conforme está apresentado aqui nessa equação. Quando há essa transformação, nós temos algo aqui no início que é danoso ao meio e depois nós geramos algo que a gente chama de mineralizado, quer dizer, o CO2, o carbono está totalmente oxidado, não criando impacto no meio. Porém, qual que é o ponto negativo dessa transformação? Quem faz isso são micro-organismos que consomem oxigênio no seu processo de respiração. Consequentemente, conforme nós discutimos lá na variação da DBO, da demanda bioquímica de oxigênio, o micro-organismo faz essa biodegradação, vai consumir oxigênio, consequentemente, a concentração de oxigênio no corpo hídrico começa a cair. E aí eu vou sofrer as consequências disso. E os peixes, os micro-organismos vão sofrer as consequências disso. Mas o que acaba acontecendo? Nesse processo, há a degradação dessa matéria orgânica, há esse impacto, porém, há também na sequência, a partir do momento que eu tenha a completa degradação, ou a quase completa degradação dessa matéria orgânica, eu passo a ter a recuperação da água daquele corpo hídrico. Então, esse acontecimento, essa sequência de acontecimentos, a gente chama de autodepuração. Teoricamente, a gente pode até mesmo separar essa autodepuração, esse processo de autodepuração, em diferentes zonas, basicamente em 5 zonas: águas limpas, zona de degradação, zona de decomposição ativa, zona de recuperação e, novamente, zona de águas limpas. E o que seria isso? Aqui nós temos um vídeo que mostra justamente o lançamento de um efluente, no caso ainda um efluente tratado no corpo hídrico. O que vai acabar acontecendo?
Ao longo desse processo, a água está adentrando, o efluente tratado está adentrando esse corpo hídrico e ele vai passando por uma mistura até que chega um ponto, ao fim da zona de mistura, que eu tenho uma coisa única, vamos dizer assim. A água do rio misturada completamente com o efluente que eu lancei. Esse é um aspecto importante. Primeira coisa, aconteceu essa mistura, que talvez tenha ocorrido, vai ocorrendo ao longo desse percurso e vai ser finalizada lá na frente desse percurso do corpo hídrico. Mas o que vai ocorrendo aqui ao longo desse trajeto? Há somente uma mistura? Quer dizer, a mistura desse efluente com uma dada DBO, mistura-se com a água desse rio que tem uma outra DBO, é somente isso que ocorre? Não vão ocorrendo outras transformações? Será que o micro-organismo que estava presente no rio, que não tinha recebido nenhum efluente a montante, está adaptado a esse efluente novo? Será que esse rio, esses micro-organismos, vão sobreviver a essa condição? Ou sobrevivendo, será que eles vão se multiplicar de forma mais acelerada? Multiplicando de forma mais acelerada, tendo uma população maior, será que não vão consumir mais oxigênio? Então, esses aspectos a gente tem que avaliar quando pensa na autodepuração. E é isso que a gente vai discutir aqui. Então, o ponto de lançamento poderia ser nessa região. Então, supondo que esse rio, a montante, antes desse lançamento, não tenha recebido em nenhum momento o lançamento de qualquer efluente. Ele é um rio com águas puras, quer dizer, só tem H2O lá? Não, ele tem sais minerais, tem DBO, em pequena concentração, mas tem DBO. Tem oxigênio? Sim, talvez no limite da capacidade desse rio. Tem bactérias, tem seres vivos? Sim, tem todos esses micro-organismos ali presentes, dentro de uma diversidade. Mas a partir do momento que eu lanço essa matéria orgânica, imediatamente a gente passa a ter um aumento da concentração de matéria orgânica. Ou a gente pode reproduzir isso pensando em DBO. Ou seja, eu fiz essa mistura, ao longo desse processo de mistura, a gente vai ter um aumento da concentração de DBO. Há aumento da presença de bactérias ali dentro? Sim, mesmo o efluente, dependendo do tipo de efluente que eu lancei, pode estar carregado com bactérias, mas também o que vai acabar acontecendo? Eu lancei a matéria orgânica é alimento para as bactérias. Conforme a gente discutiu em demanda bioquímica por oxigênio, os micro-organismos vão ter acesso a essa nova quantidade, essa nova fonte de matéria orgânica e facilmente vão começar a se reproduzir. Todos eles vão aumentar sua população? Não, somente aqueles que se adaptaram a essa nova condição. Somente aqueles que se adaptaram a essa nova condição de equilíbrio, a qual tem alta concentração de matéria orgânica e matéria orgânica numa condição específica, numa característica específica. Certos micro-organismos não vão se desenvolver nessa condição, e aí vão perecer. Ou seja, somente aqueles micro-organismos que, adaptados a essas condições, vão se multiplicar. E o processo de multiplicação pode ser muito acelerado. Dependendo do tipo de micro-organismos, em 14 minutos eles se multiplicam. Então imagine, no tempo zero eu tenho 1 micro-organismo, depois de 14 minutos eu vou ter 2, 28 minutos 4 e assim pela frente. Ou seja, um crescimento exponencial, muito rápido. Consequentemente, nós vamos ter praticamente um outro gráfico espelhado. O que é esse outro gráfico espelhado? A concentração de oxigênio. Ou seja, eu lancei matéria orgânica, os micro-organismos se adaptaram a essa nova condição, vão se desenvolver rapidamente, vão consumir oxigênio. Consequentemente, também a concentração de oxigênio vai cair na massa líquida. Por que essa concentração de oxigênio vai cair? Não há entrada de novo oxigênio para dentro do corpo hídrico, para dentro do rio.
É zero essa taxa de entrada? Não, existe uma taxa de entrada de oxigênio para dentro da massa líquida. Isso a gente vai discutir e vai calcular um pouquinho mais à frente. Há essa entrada de novo oxigênio, porém a taxa de consumo é muito superior a essa taxa de entrada. Consequentemente, essa concentração de oxigênio no corpo hídrico acaba caindo, e caindo de forma significativa. Todo esse gráfico nós vamos fazer um cálculo. A gente vai introduzir um equacionamento e chegar nesses gráficos. Isso no próximo tema das aulas. Então, a gente vai ter todo esse comportamento nesse corpo hídrico. A matéria orgânica, talvez nesse ponto de lançamento, tenha alta concentração. Ela vai voltar a se diluir com a massa líquida na zona de mistura, vai atingir uma concentração e depois ela vai ser consumida pelos micro-organismos e vai acabar caindo. O oxigênio, talvez o oxigênio nessas regiões iniciais tenha alta concentração, talvez até similar à que está presente aqui no corpo hídrico. Mas, a partir do momento que o micro-organismo se adaptar a essa nova condição, ele vai se multiplicar, vai consumir muito mais oxigênio e aí começa até a queda da concentração de oxigênio. Nós vamos fazer uma série de cálculos que vamos estabelecer qual que é a distância a partir desse ponto de lançamento que eu tenho a menor concentração de oxigênio. Tudo isso a gente vai calcular. Então, vamos trabalhar com essas zonas de autodepuração. A primeira delas é águas limpas. Onde se locaria essa zona de águas limpas? Imediatamente a montante do lançamento. Supondo ainda que esse rio não foi impactado, nunca houve lançamento de efluente nesse corpo hídrico. Então, nós temos uma qualidade natural da água desse corpo hídrico, ou seja, uma elevada qualidade da água. Porém, nós passamos a partir do ponto de lançamento, nós iniciamos a zona de degradação. A gente pode iniciá-la exatamente no ponto de lançamento. Ou seja, vai ter uma alta concentração de matéria orgânica, e essa matéria orgânica ainda não passou por um processo de degradação, ou seja, é uma matéria orgânica ainda complexa. A aparência desse rio vai passar a ser um pouco turva. Pode ser formado banco de lodo. Por que formou esse banco de lodo? Pode ser que o meu efluente tenha material sedimentável. Lembrando, recapitulando aquele teste no cone Imhoff, que nós deixamos o esgoto parado por 1 hora e avaliamos aquele fundo. Qual a quantidade de material sedimentado? No caso, esse material sedimentado, ao invés de sedimentar num cone ou no decantador, vai sedimentar no corpo hídrico e vai formar um banco de lodo. Porém, a matéria orgânica dissolvida, que não vai formar esse banco de lodo, acaba permanecendo na massa líquida e estará acessível aos micro-organismos. A partir do momento que eu lancei essa matéria orgânica, eu lancei esse efluente no corpo hídrico, imagine, há micro-organismos que estavam presentes na água e que agora vão sofrer a ação desse novo efluente, essa nova característica, esse novo alimento. Alguns se desenvolvem, alguns sobrevivem, alguns permanecem ali e se adaptam a essa condição e vão se desenvolver. Outros não, outros vão perecer. Mas ainda nesse ponto de lançamento, como ainda é um processo de adaptação, não há um pleno consumo de oxigênio, não há uma plena biodegradação da minha matéria orgânica, ainda há um processo de adaptação, a taxa de consumo de oxigênio por esses micro-organismos ainda é baixa. Consequentemente, ainda há oxigênio no corpo hídrico. Não foi tão profundamente impactado. E, logo, eu vou poder ter até mesmo peixes nessas regiões de lançamento. Aqui um exemplo. Então, nós temos ali uma tubulação de esgoto chegando nesse corpo hídrico e acaba impactando todo esse corpo hídrico, criando uma coloração escura, turva na água. No caso, aí vocês veem essa característica branca. O que está dando essa característica branca espumosa? Em grande medida é o detergente, em grande medida são os surfactantes que estão presentes no detergente. E durante esse choque da água, há turbulência, há a formação dessa espuma.
Então aqui a gente tem teria essa primeira zona de degradação, pensando na minha autodepuração, pensando na autodepuração dos corpos hídricos. Conforme eu disse, como ainda há adaptação dos micro-organismos, a degradação ainda é lenta, o AD pode ser ainda alto e pode haver peixes aí nesse local. Após a adaptação, aí a gente começa a ver a queda da concentração de oxigênio. Nós passamos até a máxima taxa de degradação da matéria orgânica. Consequentemente, teremos a máxima taxa de consumo de oxigênio. Como o micro-organismo está agindo, do mesmo modo que o ser humano faz, do mesmo modo que nós nós expiramos oxigênio e expiramos CO2. Porém, o CO2 na água pode formar o ácido carbônico, é um ácido, pode haver queda do pH. Isso dependendo da condição que esteja ali presente. Na sequência dessas zonas, logo após o lançamento, na sequência seguinte, nós temos a decomposição ativa. O que é isso? Nesse caso, os micro-organismos estão plenamente adaptados à máxima taxa de decomposição da matéria orgânica, à máxima degradação. A qualidade da água fica nas piores condições, chegando até mesmo a ser anaeróbia. O que é uma condição anaeróbia? Quando não há presença de oxigênio. Ou seja, nessa condição anaeróbia, nem mesmo bactérias que dependem do oxigênio vão conseguir sobreviver. Somente micro-organismos anaeróbios. E, consequentemente, acaba desaparecendo a vida aeróbia. Por exemplo, peixes, os grandes espécies vão acabar morrendo. E a formação do lodo escuro no fundo, ou seja, esse lodo também vai poder ser degradado, vai continuar consumindo oxigênio e vai poder gerar esses maus odores, ou seja, havendo uma condição anaeróbia tanto no fundo como na massa líquida, nós vamos ter produção de maus odores, nós vamos ter uma condição anaeróbia. Dentro de uma condição anaeróbia, as proteínas, enfim, o que há nas moléculas orgânicas ali que tem presente o enxofre, vão sofrer uma decomposição anaeróbia, vão gerar H2S. O H2S é o ácido sulfídrico, ele é extremamente mal cheiroso. É o cheiro do ovo podre. Quem conhece o cheiro do ovo podre, conhece o que é o cheiro do H2S. E ele é gerado, se o enxofre está presente no esgoto, ele vai estar presente no corpo hídrico que recebeu o lançamento e vai acabar gerando esse H2S, além de outros compostos que também dão mau cheiro. Ou seja, quem está perto de um rio com essa característica escura, que não tem presença de oxigênio e começa a sentir aquele odor desagradável, esse odor é, em grande medida, o H2S. Então, quem circular nas proximidades do Rio Pinheiros ou do Rio Tietê, vai sentir um mau odor. Esse mau odor, em grande medida, é o H2S, o ácido sulfídrico. Então, aqui a gente tem esse Rio Pinheiros que está na máxima taxa de degradação, ou seja, está havendo um pleno consumo de oxigênio disponível na massa líquida, a concentração de oxigênio chegou a zero. Se nós avaliarmos aí a concentração de oxigênio, seguramente será zero. Há um meio anaeróbio, há a geração de maus odores. E não há presença de peixes, porque eles não vão conseguir sobreviver na ausência de oxigênio. Porém, o que vai acabar acontecendo? Eu lancei aquele efluente que continha matéria orgânica, os micro-organismos se desenvolveram, os micro-organismos consumiram a matéria orgânica, os micro-organismos se multiplicaram e foram consumindo paulatinamente essa matéria orgânica que estava ali disponível na massa líquida. Qual a consequência disso? A diminuição da concentração de oxigênio, mas ao mesmo tempo nós temos a diminuição da concentração de matéria orgânica. A maioria da matéria orgânica acabou sendo degradada. E o que ocorre? Há uma menor taxa de consumo de oxigênio. Há menos alimento, vai acabar havendo menos bactéria, havendo menos bactéria, há menos consumo de oxigênio, e eu começo a recuperar esse rio.
Ou seja, se havia zonas anaeróbias, essas zonas anaeróbias vão começar a receber a introdução de oxigênio. Da onde vem esse oxigênio? Em grande medida a partir da atmosfera terrestre. Ou seja, essa zona de contato entre a massa líquida e a atmosfera começa a haver, aliás, há essa troca gasosa e esse oxigênio entra para a massa líquida. Mas só que, muito importante, quando a gente tinha aquela máxima degradação, não havia introdução de oxigênio? Sim, havia entrada de oxigênio. Porém, a taxa de consumo de oxigênio era muito superior à taxa de entrada. Nesse caso, a gente tem uma inversão, ou seja, a taxa de entrada de oxigênio é superior à taxa de consumo. Aí a gente tem um superávit. Consequentemente, o rio começa a ter a concentração de oxigênio dissolvido aumentada. Aí a gente vai retomar a cadeia biológica. Nós retomamos os micro-organismos aeróbios, nós retomamos as pequenas espécies de peixes e aí a gente vai recuperando esse rio. Até que chega um ponto que a gente possa ter novamente uma zona de águas limpas. A água está novamente limpa, volta a ter grande diversidade de espécies, maior presença de nutrientes. Esse é um problema, porque o nutriente, o nitrogênio e fósforo não é degradado, ele é apenas transformado, mas isso a gente vai discutir mais à frente. E o oxigênio acaba chegando próximo à sua saturação, ou seja, a taxa de reposição é muito superior à taxa de perda por meio da biodegradação. Então é por isso que nós temos a recuperação do Tietê. Importante, a recuperação do Tietê não foi somente devido à diluição da água suja, vamos assim dizer. Houve esse processo de autodepuração. Ao longo desse percurso, o Tietê passou por São Paulo, foi absurdamente impactado, mas lá na fronteira com Mato Grosso do Sul, lá na fronteira do estado de São Paulo, o rio consegue estar plenamente recuperado, com a qualidade da água que vocês podem ver nesse momento. Mas cuidado, isso é outro aspecto importante. Nós temos que ser críticos a essa questão, nós temos que ser críticos à autodepuração. O rio Tietê realmente voltou às suas condições naturais? Supondo que, se nós voltarmos mais de 500 anos atrás, antes da entrada de Cabral aqui no Brasil, o rio Tietê era igual ao que é hoje? Seguramente não. Por quê? Imagine certamente espécies de peixes que dependiam da sua reprodução, saírem da Foz, cruzarem cruzarem a região que hoje é a cidade de São Paulo para desovarem na nascente do rio Tietê. Hoje eles não podem fazer isso, talvez pereceram ao longo dessa história. Imagine que São Paulo lançou uma carga muito grande de metais. Parte desses metais podem estar depositados no lodo do rio Tietê. Porém, uma parcela importante pode estar na massa líquida. E metal não é biodegradado. Imagine, cobre não vai ser transformado em CO2 e água, continua sendo cobre. Então, esse cobre pode estar diluído na massa líquida e vai chegar ao final. Antes, ele não estava presente nessa massa líquida do rio Tietê que chega à sua foz. Então, a gente causou impacto. Nós recuperamos, houve esse processo de autodepuração, porém o rio não retornou às suas condições naturais. Por isso, nós temos que ter cuidado. Houve uma alteração do ecossistema aquático, há um novo equilíbrio, há diferentes formas de a vida ali presente. No entanto, para a engenharia, uma variação prática, não houve um uso conflitivo com os previstos, nós estamos respeitando o enquadramento do corpo hídrico. Aqui uma notícia que saiu no jornal Estado de São Paulo. Conforme nós estamos coletando e tratando o esgoto que é gerado na região metropolitana de São Paulo, essa mancha de poluição tem recuado ano a ano. E aqui é uma informação que a poluição no rio Tietê encolhe 120 quilômetros. Está muito aquém do que nós desejamos, que nós queremos. Acredito que todos queremos que essa poluição, essa mancha de poluição seja de 0 quilômetro. Nós queremos que o Tietê esteja adequado mesmo ao cruzar a capital de São Paulo.
Um aspecto importante, o Rio Tietê, vamos comparar o Rio Tietê com o Rio Paraíba do Sul. O Rio Tietê hoje está todo barrado, quer dizer, há pouca turbulência na água do Rio Tietê. Inclusive, quando vocês cruzam a cidade de São Paulo, é difícil saber para que lado que o Tietê está fluindo. Qual que é a consequência disso? Há depósito de lodo no fundo, não há interação dessas camadas de água do fundo com a parte superior. Enfim, nós temos dificuldades para que ocorra a plena depuração dessa massa líquida. Se a gente comparar com o Rio Paraíba do Sul, há um constante movimento. O Rio Paraíba do Sul é um rio de cachoeiras, de quedas, de corredeiras. Então, há grande turbulência da água, há grande reintrodução de oxigênio, a taxa de entrada de oxigênio na massa líquida é muito grande. Consequentemente, se a gente pudesse comparar a autodepuração do Rio Tietê e Rio Paraíba do Sul, a gente constataria que o Rio Paraíba do Sul tem uma capacidade de autodepuração muito maior que o Rio Tietê. Então, esses rios que têm grande turbulência, grandes corredeiras, cachoeiras, vão ter uma capacidade de autodepuração superior àqueles rios de águas calmas. Então, se a gente comparar com Pinheiros, que é um espelho d'água, com uma água bem, escoamento muito lento, a taxa de degradação do rio, que ocorre no Rio Paraíba do Sul, é muito mais acelerada. Então, nós aqui, dentro dessa disciplina, nós vamos fazer uso dessa autodepuração. Primeiro, nós vamos fazer uso dessa capacidade que o corpo hídrico, dessa capacidade que o rio possui em diluir despejos. Ou seja, eu vou poder lançar uma DBO sabendo que esse rio vai ter uma capacidade de diluir essa matéria orgânica. Eu vou fazer uso dessa capacidade até o limite que é permitido pela legislação, que no nosso caso é a CONAMA. Lembrem-se, quando nós discutimos legislação, nós afirmamos, nós trabalhamos com a seguinte ideia. A CONAMA está embutida o quanto nós, como sociedade, estamos permitindo que um dado rio seja poluído. Nós estamos aceitando isso. Então, dentro da engenharia, a gente vai fazer uso disso. Nós vamos fazer uso da capacidade de diluição dos despejos e, além disso, nós vamos fazer uso da capacidade de autodepuração que esse corpo hídrico tem, ou seja, da capacidade que ele tem em biodegradar matéria orgânica. Então, de certo modo, isso é um recurso, mais um recurso natural que o corpo hídrico tem. É mais um recurso natural que nós podemos explorar. E tudo isso dentro dos limites impostos pela legislação, ou seja, dos limites estabelecidos pelas classes dos corpos hídricos. Lembrando, classe especial, classe 1, 2, 3 e 4. Mas para isso é fundamental fazer estudos de autodepuração. Nós faremos isso na próxima videoaula, no tema número 10. Nós temos que saber qual que é essa capacidade de assimilação que um rio tem. Nós vamos explorar até o OD mínimo permitido pelo enquadramento do corpo hídrico. Ou seja, nós vamos fazer uso do corpo hídrico para complementar o tratamento. Agora a gente pode entender esse gráfico. Observe, nesse ponto aqui houve o lançamento de um efluente. Antes desse lançamento, esse corpo hídrico tinha, por exemplo, uma concentração de oxigênio dissolvido de 8 mg por litro. Eu lancei efluente, por exemplo, eu lancei esgoto doméstico. Esse esgoto doméstico tem matéria orgânica, tem DBO, micro-organismo pode servir, esse material todo pode servir de alimento para o micro-organismo, ele vai se desenvolver, vai aumentar a população de micro-organismos que se adaptaram a essa condição, eles vão consumir oxigênio, consequentemente, a concentração de oxigênio no corpo hídrico vai cair. Ou seja, ao longo do percurso desse rio, a concentração de oxigênio vai cair, até que chega num ponto mínimo. Qual seria esse ponto mínimo? Quando eu praticamente consumi boa parte da matéria orgânica que foi lançada. E o que ocorre?
Se nessa etapa, nessa metade aqui, nós tivemos que a taxa de reposição, a taxa de entrada de oxigênio era inferior à taxa de consumo do oxigênio pelos micro-organismos, a partir desse ponto aqui mínimo é uma inflexão, ou seja, a taxa de entrada de oxigênio acaba sendo superior à taxa de consumo de oxigênio. Por que isso? A matéria orgânica foi grandemente consumida. A matéria orgânica que está presente sustenta uma menor população de micro-organismos. Consequentemente, há menor consumo de oxigênio e eu começo a ter um superávit de oxigênio aí nessa massa líquida. E aí a gente vai tendo a recuperação da qualidade desse corpo hídrico. Até que chega um ponto que nós recuperamos e voltamos aos mesmos 8 miligramas por litro. O que ocorre? Se eu lançar o esgoto bruto, por exemplo, pode ser que aconteça isso. Eu vou poder lançar? Primeiro, lembrando, a gente tem que avaliar o padrão de lançamento. Mas deixando por enquanto de lado essa questão do padrão de lançamento, só olhando a questão do enquadramento do corpo hídrico. Então esse rio tem 8 miligramas antes do lançamento, mas supondo que esse rio é classe 3, ou seja, eu posso reduzir a concentração de oxigênio dissolvido de 8 para 4 miligramas, supondo que essa linha tracejada vermelha represente essa concentração de 4 miligramas por litro. Ou seja, eu lancei esse efluente, a concentração de oxigênio não atingiu 4 miligramas por litro e o rio conseguiu recuperar. Respeitei o enquadramento dos corpos hídricos. Eu poderia fazer esse lançamento, sem nenhum problema. Lembrando, deixei de lado a questão do padrão de lançamento. Mas supondo que esse rio seja classe 1. Classe 1 é essa linha tracejada. O meu mínimo chegou a quase 4 miligramas por litro. Está inferior a esse valor. Eu não poderia lançar nesse corpo hídrico, nessa concentração de matéria orgânica. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover dentro de uma estação de tratamento de esgoto, dentro de uma estação de tratamento de efluente industrial, um tanto de matéria orgânica. Eu tenho que fazer essa remoção de tal modo que esse gráfico não vá até esse ponto mínimo. Eu vou disponibilizar matéria orgânica nesse rio, de tal modo que haja uma reprodução, um desenvolvimento, uma multiplicação dos micro-organismos, mas que não chegue nesse ponto tão baixo. Ou seja, eu vou tentar buscar que esse valor, que essa curva não chegue a 6 miligramas por litro. Como nós fazemos isso? É preciso fazer cálculo. Nós precisamos saber qual que é a carga de matéria orgânica que eu estou lançando, qual que é a taxa de consumo dessa matéria orgânica pelos micro-organismos, qual que é a taxa de entrada de oxigênio a partir da atmosfera. Tudo isso a gente vai fazer um cálculo por meio de modelagem. Isso no nossa próxima videoaula. Então, o que eu faço? Eu vou explorar as classes dos corpos hídricos. Eu vou fazer uso da CONAMA 357. Lembrando, rio classe 1, eu tenho que ter no mínimo 6 miligramas por litro de oxigênio. Classe 2, 5, 4, 2. Eu vou fazer uso dessa característica. Então, essa modelagem que nós vamos desenvolver, eu vou saber qual que é a capacidade suporte do corpo hídrico, quanto ele pode suportar de matéria orgânica, quanto de matéria orgânica eu posso lançar nesse corpo hídrico. E a minha base de cálculo vai ser o enquadramento desse corpo hídrico. Nós vamos avaliar qual que é a qualidade da água antes, qual que é o padrão desse enquadramento e vamos fazer um modelo. Nós vamos fazer cálculos matemáticos para saber quanto tempo essa água tem que percorrer, qual a distância que esse rio tem que percorrer até que atinja aquele ponto de mínima concentração de oxigênio. Tudo isso a gente vai fazer cálculos. Mais uma vez, aqui está a bibliografia usada na aula, legislação 357, o livro base do von Sperling. Façam uso, acessem e busquem essas informações. Até!